Muito boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da 121ª Sessão Ordinária, 17ª Legislatura, Câmara Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, São Paulo. Convido a todos os presentes para que fiquemos de pé para a execução do hino nacional brasileiro. Dando prosseguimento, solicito ao senhor secretário, vereador Josimael Barbosa, que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Boa noite a todos. Ata da 121ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, Estado de São Paulo, da 17ª Legislatura. Aos 10 dias do mês de fevereiro do ano de 2020, às 19 horas, reuniram-se os senhores vereadores para realizarem a 121ª
vigésima sessão ordinária, em sua 17ª legislatura no recinto da Câmara Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, cito a Avenida Presidente Vargas 256, sob a presidência do vereador Moisés Sebastião da Silva, que solicitou ao primeiro secretário Josmaior Barbosa Intraminência fazer chamada dos senhores vereadores, que constou Adenilton Ferreira da Silva, Brasilina Olegário Massoco, Edson Pereira Jardim da Rocha, Fabrício Duarte Rocha, Evair Luiz Rodrigues da Silva, Israel Leôncio da Silva, Marcos da Silva Florencio, Marlan de Melo, Paulo Antônio Lopes, Rubens Cestari Campos e Tatiane Gomes Colares. Assim, havendo Senhor presidente. Com a palavra o vereador Israel. Senhor presidente, nobres pares, público presente, eu peço a suspensão da leitura da ata, haja vista que a mesma já foi publicada no site da Câmara. O requerimento apresentado pelo vereador Israel está em votação. Os vereadores que forem contrário à suspensão da leitura da ata da sessão anterior queiram ficar de pé. A suspensão da leitura da ata da sessão anterior foi aprovada por unanimidade. Dando prosseguimento, solicito ao senhor secretário que promova a leitura das correspondências recebidas por esta Casa de Leis. Presidente Epitácio, 13 de fevereiro de 2020, ofício do gabinete 057 de 2020. Senhor presidente, anexamos ao presente projeto de lei complementar 001/2020 de 13 de fevereiro de 2020, que trata, em sua emenda, que dispõe sobre a extinção e criação de cargos públicos junto ao quadro geral de pessoal efetivo da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, constante no anexo 7º da Lei Complementar 044/2006 e das outras providências, para ser deliberado, apreciado e votado pelos senhores vereadores dessa egrégia Casa de Leis, através de sessão ordinária. Aproveito o ensejo para manifestar meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Cássia Regina Zafani Furlan, Prefeita Municipal. Ofício Gabinete 060/2020. Senhor presidente, anexamos ao presente projeto de lei 005/2020, de 12 de fevereiro de 2020, que trata em sua emenda, que dispõe sobre a inclusão e alteração de metas e diretrizes ao PPA 2018-2021, LDO para 2020, abertura de crédito especial ao orçamento de 2020, autorização para transferência de auxílio a entidades privadas sem fins lucrativos e das outras providências, para ser deliberado, apreciado e votado pelos senhores vereadores dessa egrégia Casa de Leis, através de sessão ordinária. Cássia Regina Zafani Furlan, Prefeita Municipal. Ofício Gabinete 059/2020. Senhor presidente, anexamos ao presente projeto de lei 004/2020, de 12 de fevereiro de 2020, que trata em sua emenda, que dispõe sobre a inclusão e alteração de metas e diretrizes ao PPA 2018-2021, LDO para 2020, abertura de crédito especial ao orçamento, LOA 2020 e das outras providências, para ser deliberado, apreciado e votado pelos senhores vereadores dessa egrégia Casa de Leis, através de sessão ordinária. Cássia Regina Zafani Furlan, Prefeita Municipal. Ofício Gabinete 058/2020. Senhor presidente, anexamos ao presente projeto de lei 003/2020, de 12 de fevereiro de 2020, que trata em sua emenda, que dispõe sobre a alteração de metas e valores, a LDO para o exercício 2020 e das outras providências, para ser deliberado, apreciado e votado pelos senhores vereadores dessa egrégia Casa de Leis, através de sessão ordinária. Cássia Regina Zafani Furlan, Prefeita Municipal. Dando prosseguimento, solicito ao senhor secretário que promova a leitura dos projetos de lei complementar número 001/2020, número 003, projeto de lei ordinária número 003/2020, projeto de lei do Executivo 004/2020 e projeto de lei do Executivo 005/2020. A leitura se dará para que possamos fazer a deliberação dos referidos projetos. A deliberação, a votação será em bloco, todos os projetos conjuntamente. Projeto de lei complementar 001/2020, de 13 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre a extinção e criação de cargos públicos junto ao quadro geral de pessoal efetivo da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, constante no anexo 7º da Lei Complementar 044/2006 e das outras providências. Denominação do cargo é engenheiro florestal, referência 17, a quantidade existente no quadro de pessoal são 2. Quantidade extinta por essa lei, 1. Quantidade mantida no quadro pessoal, 1.
A denominação do cargo passa-se a engenheiro ambiental, referência dos vencimentos 60, carga horária 40 horas semanais, requisitos para provimentos, idade mínima 18 anos, nível superior completo, engenharia ambiental e registro no respectivo conselho de classe. Cássia Regina Zafani Furlan, prefeita municipal. Projeto de Lei 003/2020, de 12 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre a alteração de metas e valores, a LDO para o exercício de 2020 e das outras providências. São os repasses para as entidades: Abrigo dos Idosos, Associação Beneficente Cultural São Jerônimo, Guarda Mirim, a CANEP, a PAI, ALP, Associação Alfa e Ômega, Instituto da Alto Salomão, Associação em Defesa do Rio Paraná, Apoena, no valor de R$ 779.451,28. Dispõe sobre a inclusão e projeto de Lei 004/2020, de 12 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre a inclusão e alteração de metas e diretrizes ao PPA 2018-2021, LDO para 2020, abertura de crédito especial ao orçamento, LOA 2020 e das outras providências. São diversas contas. O montante de R$ 327.977,60. Esse projeto vai aprovar hoje? Não, LDO, como não, eu leio explicativas. Não, deixa para o projeto só. Só vai deliberar agora. Não, então, mas vai aprovar hoje. Vai passar hoje. Porque vai ter que mexer nas autorizadas. Projeto de Lei 005/2020, de 12 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre a inclusão e alteração em metas e diretrizes ao PPA 2018-2021, LDO para 2020, abertura de crédito especial ao orçamento de 2020, autorização para transferência de auxílio a entidades privadas sem fins lucrativos e das outras providências. Isso que é o valor de R$ 100.000, contribuição para manutenção e custeio do Abrigo dos Idosos, Recanto do Vovô. Trata-se de emenda parlamentar. Cássia Regina Zafani Furlan, prefeita municipal. Os projetos de lei complementar 001/2020, projeto de lei ordinária 03/2020, projeto de lei ordinário 04/2020 e projeto de lei ordinário 05/2020 está em deliberação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, aqueles que discordar queiram se levantar. Os projetos de lei mencionados foram deliberados por unanimidade. Dando prosseguimento, solicito ao senhor secretário que promova a leitura dos requerimentos escritos apresentados pelos nobres vereadores na sessão de hoje. Requerimento 008/2020. Excelentíssimo senhor presidente, requer de vossa excelência, nos termos regimentais, após manifestação do egrégio plenário, que seja oficiada a excelentíssima prefeita municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, para que, através do setor competente, nos preste a seguinte informação: quais empresas que estão interessadas em desenvolver suas atividades utilizando a planta industrial desativada da JBS, conforme requerimento 259 de 2019. Adenilton Ferreira da Silva, vereador proponente. O requerimento de número 08/2020, de propositura do vereador Adenilton Ferreira da Silva, está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Adenilton Ferreira da Silva. Senhor presidente, nobres pares, nobre vereador Marlan, que esteve no aeroporto de Presidente Prudente, prestigiando o nosso... Boa noite a todos que estão nos ouvindo pelo canal. Esse requerimento eu estou reiterando, haja vista não ter tido a resposta no tempo hábil que já se passaram, até mais do prazo por lei. Então vamos aguardar aí, que é o interesse da comunidade, haja vista estarmos passando por dificuldades
de trabalho no município e aguardando para ver se ela tem algo em concreto de algumas empresas para instalarem-se no município. Tudo bem. O requerimento continua em discussão. O requerimento encontra-se em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem queiram se levantar. O requerimento de número 008/2020, de propositura do vereador Adenilton Ferreira da Silva, foi aprovado por unanimidade. Requerimento 09/2020, excelentíssimo senhor presidente, requeiro de vossa excelência, nos termos regimentais, após manifestação do egrégio plenário, que seja oficiada a excelentíssima prefeita municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, para que, através do setor competente, nos preste a seguinte informação. No último semestre, qual foi o valor despendido pela Prefeitura no transporte e alimentação dos pacientes SUS para realizar tratamentos médicos na região? Evair Luiz Rodrigues da Silva, vereador proponente. O requerimento de número 09/2020, de propositura do vereador Evair Luiz Rodrigues, está em discussão. O requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem queiram se levantar. O requerimento de número 09/2020 foi aprovado por unanimidade. Requerimento 010/2020. Excelentíssimo senhor presidente, requeiro de vossa excelência, nos termos regimentais, após manifestação do egrégio plenário, seja oficiado o diretor da Artesp, para que nos preste as seguintes informações. Porque a empresa de transporte Andorinha é a única a realizar a linha intermunicipal de Presidente Epitácio a Presidente Prudente. E se a Artesp tem conhecimento e fiscaliza as condições dos ônibus que prestam serviço de transporte na supracitada linha intermunicipal. Adenilton Ferreira da Silva, vereador proponente. O requerimento de número 010/2020, de propositura do vereador Adenilton Ferreira da Silva, está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Adenilton Ferreira. Como eu ando bastante de circular aí de Prudente, Epitácio, Prudente, a situação não é fácil não. Isso eu vejo, se eu ando todas as segundas e terças nesses ônibus, imagina as pessoas que andam o dia todo. Hoje mesmo tinha um ônibus quebrado em Presidente Prudente circular. E aquele ar-condicionado externo que ele só tem, as janelas, ônibus parado, não refrigera. Então, a gente tem que lutar aí para que tenha uma outra empresa concorrente da aviação Andorinha, ou da empresa de transportes Andorinha, que tenha mais respeito com os usuários. O requerimento apresentado pelo vereador Adenilton continua em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem queiram se levantar. O requerimento de número 010/2020 foi aprovado por unanimidade. Dando prosseguimento, solicito ao senhor secretário que proceda à leitura dos pareceres aos projetos de lei deliberados. Dando continuidade, não pulando etapa, voltando, informa aos nobres vereadores que encontram-se abertos os microfones para os requerimentos orais. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Edson Jardim. Uma boa noite aí para todos que estão nos assistindo online, né? Nossos caros colegas de trabalho. Senhor presidente, eu gostaria de saber da prefeita, porque nesse momento nós não estamos tendo secretário de saúde, né? Eu fiz um requerimento aí na sessão anterior, fui perdido na votação, né? Mas fazer o quê? Você faz parte do trabalho aqui, né? Mas a gente queria entender por que o motivo que não tem secretário de saúde. O meu requerimento foi para pedir uma resposta para a prefeita, mas ouvi que entenderam que eu estava falando como cargo de confiança, mas não era cargo de confiança. Quem entendeu o que eu falei, percebeu. E hoje eu tive que falar com o secretário, não tem secretário mais da saúde. Aí entra aquele entendimento do meu pedido lá do requerimento, né? Que eu acho que não entenderam, aí votaram contra, mas a gente tem que respeitar, né? E hoje a gente não tem secretário de saúde. Tinha um que estava fazendo um bom desenvolvimento, com bastante dificuldade, mas estava fazendo.
Aí agora nessas retas finais, está complicando a nossa saúde para a população. Hoje eu precisei estar falando com o secretário de saúde, tive informações que não tem mais secretário de saúde. Então a gente está vendo para onde está andando os caminhos aí, né? Entendeu? Então eu gostaria de saber o porquê que não se encontra um secretário de saúde lá hoje, os motivos, porque o que estava não está atuando. Queria saber o porquê ele não está atuando, porque eu tive informação hoje que não tem secretário de saúde. Então eu gostaria de saber essa informação. Eu não sei se é matéria de requerimento, mas eu queria ver com o plenário é soberano. Eu não sei se é matéria de requerimento, realmente tinha um secretário... por favor, vereador, eu estou colocando a palavra, por favor. Tinha um secretário de saúde que pediu exoneração faz 3, 4 dias, está sem secretário e deve ter um secretário interino lá, não sei, mas não sei se isso é matéria de requerimento. Eu queria que algum vereador se pronunciasse, o plenário é soberano, é uma matéria importante, eu gostaria que algum vereador se pronunciasse a respeito se é requerimento, o que acha da tal situação. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Adenilton, um instante, por favor. Não, mas com a palavra o vereador Adenilton. Nobre vereador, eu não entendi o contexto do requerimento, nobre vereador. Replique para mim, por favor, para que eu possa estar ou defendendo ou... Não, eu vou repetir. O requerimento, eu quero saber o porquê que não tem secretário de saúde. Porque tinha um antigamente, que era o Miqueias, aí fez a troca, que eu fiz segunda-feira passada pedindo informação para ela, mas informaram que eu estava falando sobre situação de cargo de confiança. Não era isso. A resposta que eu queria saber da prefeita, qual foram os motivos que ela trocou o secretário. Isso aí foi o requerimento passado, aí votaram contra, entendendo que eu estava falando de troca de cargo de confiança. O requerimento não foi falado sobre cargo de confiança. Aí hoje, no momento, eu precisei falar com o secretário de saúde, me informaram que já não tem mais secretário de saúde. Então eu quero saber o porquê, o motivo que já não tem mais secretário de saúde. Eu acho que deve ser requerimento, por quê? Eu estou pedindo informação para ela. Agora o presidente está me falando que não é requerimento, então eu não entendo mais. Se eu estou pedindo uma informação. Pois, com a palavra o vereador Adenilton. Legalmente, como é um questionamento ou uma pergunta ao executivo, é matéria de requerimento. Entrando na discussão, você sabe quando que o atual secretário que estava pediu demissão? Que dia? Senhor presidente, eu vi a notícia na sexta-feira, então por que não tem um secretário? É porque ele pediu exoneração. Ele pediu para sair do cargo de secretário de saúde. Enquanto isso, está colocando alguém para responder interinamente, até que se coloque um secretário de saúde que possa responder pela pasta. Agora, o que o Edson falou, eu até gostaria de perguntar para o Edson, se quando falaram para você que não existia mais secretário de saúde, se não existia ninguém responsável lá que pudesse te dar a informação que você queria. Se você procurou alguém que pudesse dar essa informação, porque assim, não tendo o secretário, tem situação que não é o secretário que vai responder, mas quem pode responder são as pessoas que estão devidas, o transporte, a situação, cada lugar tem seu diretor, tem o seu assessor, tem seu responsável. Então, dentro dessa situação, se ninguém te deu a resposta, se por acaso, porventura, falaram que ninguém poderia te responder. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Edson Jardim. Então, no momento, eu gostaria de falar com o secretário. A hora que eu liguei que eu gostaria de falar com o secretário, porque o assunto era com o secretário. Agora, eu não sei até te informar se tem alguém respondendo pelo secretário lá ou não, porque o objetivo da minha conversa era diretamente com o secretário, né, para que ele pudesse me informar algumas coisas, né. Eu não ia atrás de outra pessoa que estaria ali na colocação do papel de secretário, né, porque se tem secretaria, tem que ter secretário, não tem que ter um outro do lado dele apoiando, né. Então, se não tinha um secretário para servir o que eu queria, então eu encerrei o assunto da ligação, que eu precisava falar com o secretário, e não tinha no momento. Então, eu entendo, né, o requerimento do vereador, você queria o secretário, mas é por isso que eu estou falando. Desde sexta-feira
foi anunciado que estava sem secretário, houve várias situações aí, e hoje realmente ainda está sem secretário de saúde, onde alguém vai responder interinamente. O que eu queria perguntar, porque se fosse algo de emergência, alguém teria que ter dado uma resposta, era só isso. Mas como você queria falar somente com o secretário, eu acho que agora nós temos que aguardar a nomeação de alguém interinamente ou de um novo secretário para poder dar a resposta para o vereador. Pegando o gancho, aí entra o entendimento a situação do requerimento que eu falei, né, que vai se tornar, tá ficando bagunça, sinceridade, bagunça, né? Porque... Eu queria fazer uma colocação, assim que o senhor encerrasse. Mas... Pode encerrar, por favor. Pode falar, eu vou fazer uma colocação. Porque senão eu não vou conseguir falar. Pode falar, isso, fale. Então, é que nem eu fiz o requerimento lá, né, e como acho que a gente não está podendo nem fazer requerimento mais, se a gente está entendendo aí algum... para saber o que vai acontecer, se vai ficar um secretário ou vai ficar no pinga-pinga, porque quem toma esse prejuízo, quem toma esse prejuízo são a população. Porque eu fui lá porque a população me procurou e eu não tinha informação para dar e não encontrei o secretário também para poder pegar aquela informação para passar para a população. Então hoje quem está perdendo é a população. Porque se a população chega em algum dos vereadores até e não tem o secretário. Então hoje está difícil a situação da saúde, né? Senhor presidente. Eu gostaria de eu queria fazer só uma colocação só. Eu acho o seguinte, eu acho que nós vereadores, a gente tem que ter um pouco de senso e não se expor ao ridículo. Nós tínhamos um secretário que pediu demissão sexta-feira de manhã. Sexta-feira está respondendo interinamente o senhor Marcílio, interinamente respondendo. Um secretário que saiu sexta-feira, hoje é segunda, não se nomeia de um dia para a noite. Está se procurando, eu acho que a gente está se expondo ao ridículo, fazendo esse questionamento, que um secretário não se nomeia assim. Para você conseguir um funcionário para a sua empresa, você não consegue um funcionário que te atenda a todas as necessidades, você não consegue de um dia para a noite. Então tem coisa que o vereador tem que tomar cuidado, ele tem que prestar atenção. Eu acho que nem tudo é matéria de requerimento. Eu penso assim, esse é o meu pensamento. Eu gostaria de ouvir a Brasília, que ela já trabalhou na saúde. Senhor presidente, eu gostaria só de logo após o senhor, ouvir ela, após o senhor, como que funciona, o que ela acha. Se secretário é assim, é toque de caixa. Daqui a pouco ela fala, depois que o senhor falar. Eu só gostaria de perguntar para o Edson, como o vereador acabou citando que a população está sendo prejudicada pelo assunto que o senhor queria abordar com o secretário. Se o senhor quiser colocar hoje a matéria aqui expor em plenário, eu me comprometo de amanhã estar indo atrás da prefeita para que ela possa nomear alguém que possa dar resposta para o senhor ou a gente, para que não fique prejudicado esse serviço que o senhor falou. Então, esse serviço que o senhor falou, o senhor pode, se o senhor quiser, o senhor pode colocar aqui. Nós vamos estar procurando, que nem já foi nomeado interinamente o Marcílio, a gente vai estar procurando o Marcílio para tentar resolver. Mas para que não fique prejudicado, porque não é a ausência de secretário nesse momento que vai ter que prejudicar, porque a secretaria não parou, está tendo, todas as situações estão acontecendo lá. O SF não parou, o transporte não parou nada. Então, a gente procurar, de repente, alguém que seja responsável para poder estar resolvendo a situação. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Edson. Senhor presidente. Pois não. Essa situação, ela cabe a mim que eu quero a informação, né? Senão eu poderia até realmente ir atrás de outros caminhos, agradeço, mas só que se eu estou aqui para fazer um requerimento, ninguém está se expondo ao ridículo, como o novo presidente falou, que dá o direcionar, que eu estou se expondo ao ridículo, né? Mas eu acho que o meu trabalho é fazer o requerimento e ter a resposta. Como a gente não tem resposta, e eu estou vendo resposta de vereadores que querem trabalhar para a prefeita, respondendo o que ela tem que responder para mim. Hoje aqui, eu estou vendo que os vereadores estão querendo responder aquilo que a prefeita tem que responder e já não responde para mim. Você entendeu? Eu acho que deveria ter um pouco de bom senso também. Eu acho que o ridículo está sendo os vereadores que estão defendendo a administração. Porque eu fui apenas pedir uma informação, não tinha nenhum secretário, mas hoje eu estou vendo aqui que eu acho que os secretários estão todos aqui dentro da Câmara Municipal, então. Porque o ridículo está sendo vocês, não eu. Eu estou entendendo que você está direcionando que eu estou fazendo requerimento como ridículo. Mas eu acho que o papel de ridículo está sendo aqueles que estão defendendo a administração. Então eu estou sentindo ofendido pela palavra que o presidente está falando. O seu Edson, o senhor me desculpa, até entendo o requerimento do senhor, mas quando eu me coloquei para ajudar a resolver. A questão de defender ou não defender prefeito,
É Com a questão... palavra, vereador Agora, eu só acho que o senhor teria que ter um pouco de respeito. Um pouco de respeito, não. O senhor poderia, eu estou com Tá a tendo palavra. respeito comigo? Eu estou com a palavra. Não tá tendo respeito Eu estou com comigo? a palavra. O senhor, depois o senhor pode falar. Entendeu? Eu não faltei com respeito com o senhor em nenhum momento. Faltei? Mas eu não estou falando você, Tá. eu direcionei o seu nome. Não, mas eu estou tentando buscar resolver. Não, Você falou mas- que a sociedade está sendo prejudicada. Eu falei Mas eu não que, direcionei seu nome. mas eu falei que eu me comprometo. Eu falei alguma coisa para você, você colocou a colocação, mas eu não falei nada Sim, sobre o seu nome. Mas eu falei que a gente buscaria da melhor forma resolver, para que não ficasse parado. Aliás- Mas o senhor citou que Mas todo eu- mundo está... Que, Não. que os vereadores Não, aqui... você viu eu direcionando, eu sou transparente. O presidente falou direcionando para mim. Eu estou sendo transparente. não, então agora tá- transparente. Você agora não tá entendeu, entendendo. eu acho. Porque eu falei que o presidente ali, ele falou que eu estava se expondo ao ridículo. Se você entender a palavra, ele está falando que o requerimento, a gente está se expondo ao ridículo. O requerimento eu só estou pedindo informação. Sim, eu entendo, mas depois no decorrer da palavra você Não. citou os vereadores aqui... Não, eu falei os vereadores, Não. e sim, eu afirmo, os vereadores. Agora, se você se doeu, me desculpa. Você falou que não falou e agora está Não, eu tô mudando aqui, a ó, conversa. ó, entenda uma coisa, eu estou buscando te ajudar. Não, eu falei que se você eu quisesse me procuraria... ajudar, ó, com todo respeito à sua pessoa, se você quisesse me ajudar, você entendeu o meu requerimento na segunda-feira, porque lá fora você falou pra mim que entendeu e votou contra. Você lembra? Sim. Não, você lembra? Ó, deixa não, eu peraí, te- peraí. Você lembra que você falou pra mim? Que você entendeu o requerimento, você não entendeu? Vamos lá. E Agora, votou contra o requerimento. posso falar agora? Não, eu quero que você fale se você não entendeu. Mas você vai deixar? Não, peraí, você entendeu, não entendeu? Mas é para mim esperar ou para falar? Oxi. Por favor, por só, favor, só um rapaz. minuto. Por Senhor favor, presidente, um de cada vez, um de cada quanto ao vez. requerimento Por da favor. semana passada, você mesmo expôs aqui hoje, eu tinha entendido errado mesmo, porque hoje mesmo você expôs aqui que você queria saber por que ela trocou o Mas hoje secretário. é outro filho. Um de cada Não, vez, por não. favor. Vamos falar. vamos O senhor assim, falou que representar era a nossa isso. população. Lá fora o senhor falou para mim que o senhor queria saber se eles seriam prejudicados. Aqui dentro, Hoje é outra situação, você está entendendo? Não, você repetiu o seu requerimento, você quer saber. Isso é poder discricionário de um prefeito. Você não está Então, entendendo. daqui a pouco você vai querer saber até se eles vão no banheiro ou não vão. Então, Mas aí é problema deles. Não, é problema nosso. É um requerimento. Não, se eles vão no banheiro é problema deles. Não é requerimento, é discricionário Você entendeu? dele. Agora a gente tem que ter esse bom senso. O que eu falei para você é que esse requerimento de hoje eu vejo como requerimento. E o daquele dia você não vê? Agora, dentro da situação que você está falando, você acabou utilizando todo mundo. E o que eu estou falando é que, se está prejudicando a sociedade, vamos fazer alguma coisa para melhorar. Agora, o que o senhor quer é que o seu requerimento, o senhor quer falar diretamente com a pessoa que não tem. Você sabe que não tem. Você está querendo falar com a pessoa que não tem. Pra você que não tem, né? Agora, por que o senhor... Não tem. Eu Não tô- tem, você tá falando. Você direcionou que já é o Marcílio agorinha, né? O senhor poderia deixar eu terminar de falar? Apareceu agora o O secretário. senhor poderia deixar eu terminar de falar? Se o senhor quer falar com o secretário e ele não está, por que o senhor não foi na prefeita e falou com ela? Eu não sou vereador de ficar na porta de gabinete perto de prefeito, não. Mas- eu tenho que trabalhar para a população, não para prefeito. E quem nomeia o secretário? Quem tem o poder problema de de fazer direcionar a a população? cidade, a prefeita ela pode fazer o que ela quiser. Eu estou aqui para pedir informação para Senhor, ela. me desculpa, seu Edson. O que o senhor quer é bagunça. O senhor não está querendo Não, de jeito nenhum ó, pedir informação você- e resolver, não. você O que o senhor vê está da fazendo é forma que bagunça. da Me forma que você desculpa, quiser, você mas vê. é. Você vê da forma que você quiser. Você entenda da forma que você quiser. Já vi e entendi. Então, você vê da forma que você quiser. Que o requerimento é para me pedir informações para me saber, para passar para a população. O senhor não quer resolver. O senhor falou que é um problema que precisa ser resolvido. Nós estamos tentando resolver e o senhor não quer resolver. Por Agora favor. não tinha Por favor. nenhum secretário. Agora já tem um secretário que Por você favor, por favor. Por favor, eu preciso fazer uma colocação rapidinho aqui. A verdade é o seguinte, o requerimento, ele tem um prazo de 15 dias para ser respondido. Então, hoje eu conversei com a prefeita, o secretário pediu demissão, tem o secretário interino, que é o Marcílio. Então, o vereador que quer passar informação para a população, que quer estar respondendo seus eleitores, quer passar informação para os seus eleitores, faria isso. Pergunta para a prefeita, e a informação está aí. O rapaz pediu demissão, que era secretário, e existe o Marcílio, que é o secretário interinamente, não é o secretário, vai estar respondendo.
Então é uma situação muito rápida que você resolve com seus eleitores. Agora, você, sabendo que... por isso que eu falei, eu não falei que ninguém é ridículo, eu não me exponho a certas situações que eu acho que para mim é ridículo, para mim. Para os outros pode não ser, para mim é. E eu fiz o seguinte... E não concordo com... Desculpa, presidente, mas não concordo com a fala do senhor de se expor ridículo e tal, que eu acho que não foi essa a intenção do Edson. Também isso eu tenho que deixar aqui. Só que, dentro dessa situação, o que eu falei desde o começo é que eu gostaria de tentar ajudar. Era só isso. Não, mas com a palavra o vereador Marlan, por favor. Ele está pedindo a palavra faz tempo, com a palavra o vereador Marlan. Boa noite, nobres pares. Boa noite, senhor presidente, mesa diretora. Boa noite àqueles que nos assistem. Aqui, presente, com a presença física e pela internet. Eu entendi o que o Moisés colocou como ridículo e entendi o que o Cachorrão está tentando fazer também. Eu não concordo, mas eu tenho que respeitar. Só que quando... Eu acho que principalmente aqui, todo mundo aqui tem que ser bastante transparente quando faz ilação e não dá nome. O senhor presidente pode tranquilamente falar assim, eu acho esse requerimento ridículo. É a opinião dele, é o que ele falou. Ele acha esse requerimento ridículo. É a opinião dele. Ele não falou que o vereador Cachorrão é ridículo. Ele achou o requerimento ridículo. Como eu também não vejo pé nem cabeça nesse requerimento. Mas aí é a opinião do nobre que fez o requerimento. E outra coisa, quando se fala assim, ridículos são os vereadores que estão defendendo a prefeita, por isso que às vezes eu arrumo confusão assim, porque eu não gosto de ficar me enrolando, não. Então fala assim, ridículo é o Marlan, é o Evair, é o Moisés, é a Brasília. Tem que dar nome sim, porque se você fala que joga palavras ao vento aí, joga carapuça e sirva em quem serviu, é porque você não tem coragem de falar o nome e você está colocando todo mundo na mesma vala. Você está falando que o Mael é igual. Quem não entende, quem não vê, quem não acompanha a política em Epitácio, que vê que tem situação e tem oposição e tem gente em cima do muro, isso aí existe em tudo quanto é lugar. Isso é salutar. Se não existisse oposição, a situação tomava conta e daí fazia tudo o que queria. E democracia é isso, é discordar, é tudo. Mas esse tipo de requerimento, no meu entender, ele está começando já a uma situação delicada, porque você tá fazendo uso da palavra e se justificando. É sua tática, tudo bem, respeito. Para depois eu ir para a rede social ou outra coisa. Hoje mesmo, na hora da palavra livre, eu pedi para me inscrever aí para falar exatamente desse comportamento. E seu, na rede social. Porque você está falando agora que você é o vereador que trabalha aqui no Somit, que é do povo, tudo bem. Aí você fala assim, não sou igual aos outros, não que estou aparecendo agora. Poxa, você está sendo uma pessoa, no mínimo, que não está tendo consideração com seus 13 colegas. E eu não falo isso para o teu mal de jeito nenhum, você sabe disso. Você sabe só que eu falo e dou nome. Agora, vocês são ridículos por defender a prefeita. Fala, o Marlan é ridículo para defender a prefeita. Ponto de vista que eu tenho, eu defendo mesmo. Então, o Edson, essa situação, esse tipo de confronto aí, por exemplo, que você está tendo com o Evair, vai levar aonde? Poxa, eu não entendi nem o que você vai pôr no papel assim. Como é que vai ser a pergunta? Senhora prefeita, por que não tem secretário? Por que a saúde está indo mal? Eu não consigo nem imaginar como um tipo de requerimento desse vai se transformar no papel para chegar lá e ser compreensivo e trazer para cá informações que possam ser tão relevantes assim para a população. Então, e esse bate-boca não vai levar a nada. Eu acho que aqui nós temos 4 projetos, tem muito mais outras coisas aqui. E o lugar de fazer política é na rua, fazendo suas visitas, do jeito que você faz, correndo atrás dos problemas. E isso aqui, fazer esse tipo de palco midiático para depois sair em Facebook, em rede social, editada por um ou por outro, é uma situação bastante delicada e que só tende a piorar daqui para chegar perto da eleição. Então, me desculpe, eu falo os nomes, e essa é a minha posição. Ninguém precisa concordar, mas tem que respeitar. Tá? É isso que eu tinha que falar, senhor presidente e nobres colegas. Eu acho que está cedo para fazer palco político, principalmente em sessão ordinária da Câmara. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Edson. Aqui ninguém está fazendo politicagem não, Marlan. Você sabe muito bem. Como você direcionou aí que eu ando na rede social fazendo, é o meu trabalho de fazer da forma que eu comecei dentro do meu mandato. Agora, defender bandeira, cada um defende a que quer. Você entendeu? Você está citando, acho que alguns vídeos que eu faço na rede social,
eu faço ele desde o começo do mandato e vou fazendo até o fim. Agora, a forma de trabalhar, cada um tem a sua, tem que respeitar. E o requerimento, como você falou que não entendeu, como você nem entendeu o outro de segunda-feira que você levantou e ficou em dúvida, é requerimento no 1, acho que não prestou atenção, porque há outras pessoas, acho que entendeu sim. E esse outro de hoje, entenderam sim. Vocês viram que entra como requerimento. Você vê que eu acho que não está nem muito prestando atenção. O novo vereador, com todo respeito, fez um requerimento que o Adenilson não entendeu também, segunda-feira passada. Entendeu? Então, os requerimentos que a gente está fazendo, se prestar atenção, ele vai entrar como requerimento sim. Você entendeu? Aí agora, estão querendo responder pela prefeita o requerimento da gente aqui. Se o requerimento é para ser feito e para direcionar para ela, deixa vir a resposta, se vai vir eu não sei, porque às vezes nem vem para mim, mas estão usando também o momento da palavra na hora do requerimento, que é direito de debater o requerimento, e estão respondendo o requerimento, que é da prefeita responder. Só não vê quem é bobo, que tem pessoas que estão respondendo o que eu quero que venha da prefeita, que eu sei que eu acho que não vai vir, que é raro vir. Só não vê quem é bobo. Você entendeu? Os requerimentos que eu faço aqui, que tem pessoas que querem responder pela prefeita. Você entendeu? Não, se a pessoa raciocinar, ela vai ver. Porque então, a hora que eu faço meu requerimento, entra no meio e começa a questionar a resposta que eu quero da prefeita. Então não tem sentido de eu dar nome, se a pessoa se tocar, ela vai ver que ela está defendendo a própria administração. Então, presidente, põe em votação logo, vamos aprovar por unanimidade, deixa esse requerimento para lá, que é tão importante para ele, pô. Para que nós vamos perdendo 20 minutos o requerimento, ora proposto pelo vereador Edson, está em votação. Eu quero dizer que eu voto contra, porque o Poder Executivo tem 15 dias para responder o requerimento, e até lá já deve ter outro secretário, a resposta vai ser uma resposta sem necessidade. Então eu voto contra o requerimento do S. Cachorrão, por ser um requerimento não objetivo no meu modo de pensar. O requerimento do vereador Edson foi aprovado por 11 votos contra 2 negativos. Dando continuidade, encontram-se abertos os requerimentos orais. Ninguém mais? Dando prosseguimento, com a palavra o vereador Evair Luiz. Já que ninguém mais, requeiro a mesa, após ouvido do plenário em sua forma regimental, seja votado ainda hoje o projeto de lei complementar número 01/2020, de 13 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre a extinção e criação de cargos públicos junto ao quadro geral e pessoal efetivo da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, constante do anexo 7 da Lei Complementar número 44/2006 e da outras providências. Ainda o projeto de lei número 03/2020, de 12 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre alteração de metas e valores à LDO para o exercício de 2020 e da outras providências. Ao projeto de lei número 04/2020, que dispõe sobre a inclusão de alteração de metas e diretrizes ao PPA 2018-2021, LDO para 2020, abertura de crédito especial orçamento, LOADS 2020 e da outras providências. E ao projeto de lei número 05/2020, que dispõe sobre a inclusão e alteração de metas e diretrizes ao PPA 2018-2021, LDO para 2020, abertura de crédito especial orçamento 2020, autorização para transferência de auxílio a entidades privadas sem fins lucrativos e da outras providências. O requerimento, ora apresentado pelo vereador Evair Luiz, está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem, queiram se levantar. O requerimento apresentado pelo vereador Evair Luiz foi aprovado por unanimidade. Dando prosseguimento, solicito ao senhor secretário que promova a leitura dos pareceres aos projetos de leis ora mencionados, para que possamos fazer a votação em bloco, em primeira discussão e segunda discussão, como também dos projetos de leis a serem votados.
Parecer conjunto 06/2020, de 17 de fevereiro de 2020, das Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Presidente Epitácio, ao projeto de lei complementar 001/2020, de 13 de fevereiro de 2020, do Executivo Municipal, que dispõe sobre a extinção e criação de cargos públicos junto ao quadro geral de pessoal efetivo da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, constante no anexo 7º da Lei Complementar 044 de 2006 e das outras providências. Quanto à forma e quanto ao mérito, são pela sua aprovação. Assinam pela Comissão de Justiça e Redação Fabrício Duarte Rocha, presidente, Rubens Cestari Campos, relator, Israel Leôncio dos Santos, membro, pela Comissão de Finanças e Orçamento, Evair Luiz Rodrigues da Silva, presidente, Marlon de Mello, relator, Josimael Barbosa Interaminense, membro. Parecer conjunto 03/2020, de 17 de fevereiro de 2020, das Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, da Câmara Municipal de Presidente Epitácio, ao projeto de lei 003/2020, de 12 de fevereiro de 2020, do Executivo Municipal, que dispõe sobre a alteração de metas e valores, a LDO, para o exercício de 2020 e das outras providências. Quanto à forma e quanto ao mérito, são pela sua aprovação. Assinam pela Comissão de Justiça e Redação Fabrício Duarte Rocha, presidente, Rubens Cestari Campos, relator, Israel Leôncio dos Santos, membro. Pela Comissão de Finanças e Orçamento, Evair Luiz Rodrigues da Silva, presidente, Marlon de Mello, relator, Josmael Barbosa Interaminense, membro. Parecer conjunto 04/2020, de 17 de fevereiro de 2020, das Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Presidente Epitácio, ao projeto de lei 004/2020, de 12 de fevereiro de 2020, do Executivo Municipal, que dispõe sobre a inclusão e alteração de metas e diretrizes ao PPA 2018-2021, LDO para 2020, abertura de crédito especial ao orçamento, LOA 2020 e das outras providências. Quanto à forma e quanto ao mérito, são pela sua aprovação. Assinam pela Comissão de Justiça e Redação Fabrício Duarte Rocha, presidente, Rubens Cestari Campos, relator, Israel Leôncio dos Santos, membro. Pela Comissão de Finanças e Orçamento, Evair Luiz Rodrigues da Silva, presidente, Marlon de Mello, relator, Josmael Barbosa Interaminense, membro. Parecer conjunto 005 de 2020, de 17 de fevereiro de 2020, das Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Presidente Epitácio, ao projeto de lei 05/2020, de 12 de fevereiro de 2020, do Executivo Municipal, que dispõe sobre a inclusão e alteração de metas e diretrizes ao PPA 2018-2021, LDO para 2020, abertura de crédito especial ao orçamento de 2020, autorização para transferência de auxílio a entidades privadas sem fins lucrativos e das outras providências. Quanto à forma e quanto ao mérito, são pela sua aprovação. Pela Comissão de Justiça e Redação, Fabrício Duarte Rocha, presidente, Rubens Cestari Campos, relator, Israel Leôncio dos Santos, membro. Pela Comissão de Finanças e Orçamento, Evair Luiz Rodrigues da Silva, presidente, Marlon de Mello, relator, Josmael Barbosa Interaminense, membro. Os pareceres conjunto das comissões aos projetos de lei, projeto de lei complementar 01/2020, projeto de lei ordinário 0304/05/2020, está em primeira discussão. Está em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem queiram se levantar. O parecer conjunto aos projetos de lei, lei complementar 001/2020, lei e projeto de lei ordinária 0304 e 05/2020, foi aprovado em primeira votação por unanimidade. Os referidos pareceres encontram-se em segunda discussão, em segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, aqueles que discordarem queiram se levantar. Os pareceres aos referidos projetos de lei foi aprovado em segunda votação por unanimidade. Dando prosseguimento, solicito ao senhor secretário que promova a leitura dos projetos de lei ordinária 03/2020, 04/2020, 05/2020, para que possamos colocar em primeira discussão, votação, segunda discussão e segunda votação. Projeto de lei 003/2020, de 12 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre a alteração de metas e valores à LDO para o exercício de 2020 e das outras providências.
ficam destinados os seguintes recursos públicos da municipalidade para as entidades filantrópicas, conforme descrição abaixo. Abrigo dos Idosos, Recanto do Vovô, do Presidente Epitácio, valor de R$ 78.000. Associação Beneficente Cultural São Jerônimo, R$ 145.472,11. Guarda-Mirim de Presidente Epitácio, R$ 42.000. A CANEP, Associação Cultural e Assistencial Nova Evangelista de Presidente Epitácio, R$ 79.040. A PAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Presidente Epitácio, R$ 119.721,70, e um outro valor de R$ 102.517,47. AUP, Associação dos Universitários de Presidente Epitácio, R$ 120.000. Associação Alfa e Ômega Lar Doce Lar, R$ 18.700. Instituto Dalton Salomão, R$ 55.300. Associação em Defesa do Rio Paraná Afluentes e Mata Ciliar Apoena, R$ 18.700. A concessão das subvenções sociais e dos repasses de recursos financeiros de que trata o presente projeto de lei será formalizada através do termo apropriado destinado exclusivamente ao custeio das entidades, ficando condicionada aos trâmites legais, conforme preceitua o termo do capítulo 5º da Lei Municipal 2.785 de 2019, LDO 2020, e da Lei Federal 13.019 de 2014, inclusive após a aprovação do plano de trabalho da entidade do Conselho Municipal competente. Cássia Regina Zafani Furlan, Prefeita Municipal. Projeto de Lei 004 de 2020, 12 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre a inclusão e alteração de metas e diretrizes ao PPA 2018-2021, LDO para 2020, abertura de crédito especial, orçamento LOA de 2020 e das outras providências. Crédito especial, reestruturação da Orla, valor de R$ 100.000, construção do mirante Pôr do Sol na Orla Fluvial, R$ 239.785,97, e revitalização do Parque Municipal O Figueiral, R$ 500.000. Infraestrutura da Rua Maceió, da quadra 11 até a quadra 15, R$ 300.000, montante de R$ 1.139.785,97. Trata-se a presente propositura de criar e suplementar as dotações orçamentárias para a execução dos convênios e programas do governo que foram empenhados no exercício de 2019, mas não houve a entrada dos recursos financeiros no exercício de 2019. Assim, estamos criando e suplementando as dotações para podermos reempenhar e executar, finalizando os convênios. Senhor Presidente, esse projeto de lei 04/2020, ele fala aqui sobre a crédito especial, infraestrutura urbana, infraestrutura na Rua Maceió da quadra 11 à quadra 15, no valor de R$ 300.000, obras e instalações. Será que alguém sabe informar o que vai ser feito lá? Presidente. Com a palavra, vereadora Denilton. A última resposta que eu obtive quando eu questionei a respeito da pavimentação da quadra 11 à quadra 15 da Maceió é que aquelas guias e sarjetas estavam, e o canteiro central estavam precários. E, salvo engano, a resposta falou que não entrou na época na contratação. Então esse dinheiro é para fazer infelizmente, esse canteiro central e essa guia aí. 300 mil, não sei se é muito, né? Mas tudo bem. Outra coisa eu não tenho o que fazer. O que me chamou a atenção é justamente por isso, porque recapeado o recapeamento já foi realizado, inclusive a captação de água fluvial. Mas se for para guias do canteiro central, R$ 300.000, eu acho que não é impossível. Inclusive, senhor presidente, eu vou pedir vista desse projeto. Sim. E, se possível, alguém, de repente até o Evair, como é o representante da prefeita, de repente durante a semana
tentar conseguir o projeto ou alguma coisa que nos justifique aqui o que vai ser realizado lá, por gentileza. Eu acho interessante, senhor Mael, até para retirar as dúvidas e tudo mais, eu vou estar passando para o Ota e para o Zubikov e para a engenharia para ver se eles explicam melhor esse projeto. Parecer conjunto 05 de 2020, de 12 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre a inclusão e alteração de metas e diretrizes ao PPA 2018-2021, LDO para 2020, abertura de crédito especial, orçamento 2020, autorização para transferência de auxílio a entidades privadas sem fins lucrativos e das outras providências. A entidade é o abrigo dos idosos, Recanto do Vovô. O objeto é contribuição para manutenção e custeio, no valor de R$100 mil. A presente propositura visa a criação de dotação orçamentária na área da assistência social, especificamente para atendimento ao repasse à entidade que presta relevante serviço à comunidade epitaciana, o abrigo dos idosos de Presidente Epitácio. O crédito especial suplementado, respectivamente, utilizando-se de recursos do excesso de arrecadação, através da transferência advinda de emenda parlamentar individual do governo federal do senador Major Olímpio. Cássia Regina Zafani Furlan, prefeita municipal. Dando prosseguimento, fica concedido vista ao vereador Josmael Barbosa ao projeto de lei ordinário 04/2020. Projeto tal que não entrará em discussão e votação nesta sessão ordinária. Agora a gente vai entrar em primeira discussão relacionada aos projetos de lei ordinário 03/2020 e 05/2020. Primeira discussão e primeira votação. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Evair Luiz. Só colocando aqui sobre o projeto de lei número 03 de 2020, assim como o ano passado foi confeccionado o repasse municipal com o repasse estadual, para que não haja confusão até das entidades, né? Então, o valor do município continua o mesmo aqui e tem o valor do estado, aquelas entidades que têm convênio com o estado, elas recebem também. Por isso está esse valor de 78 mil para o abrigo dos idosos, que são 60 mil do repasse municipal e 18 do fundo do estado. Então, algumas entidades que recebem do estado está incluído aqui. Então, esses números que o secretário, o novo vereador Josmael Barbosa leu, é o repasse total entre fundo municipal, aquilo que sai do município, e o fundo estadual, aquele que é repassado. O projeto de lei 03, 04, 05, quer dizer, continua em discussão. Primeira discussão. Está em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem, queiram se levantar. O projeto de lei ordinários de número 03/2020, 05/2020 foi aprovado em primeira votação por unanimidade. Agora colocamos em segunda discussão, em segunda votação. Os vereadores que forem contrários, forem favoráveis, permaneçam sentados. Aqueles que discordarem, queiram se levantar. O projeto de lei ordinário 03/2020, 05/2020 foi aprovado em segunda votação por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que promova a leitura do projeto de lei complementar 01/2020 para que possamos fazer a primeira discussão, segunda discussão e primeira votação e segunda votação na sessão de hoje. Projeto de lei complementar 01 de 2020, de 13 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre a extinção
e criação de cargos públicos junto ao quadro geral de pessoal efetivo da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, constante no anexo 7º da Lei Complementar 044 de 2006 e das outras providências. Fica criado para compor a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, vinculada à Secretaria de Economia, Planejamento e Meio Ambiente, o cargo de provimento efetivo de engenheiro ambiental, que passará a integrar o quadro efetivo constante no anexo 7º da Lei Complementar 044 de 2006, na respectiva quantidade, referência de vencimentos, carga horária semanal e requisitos para o provimento, conforme segue o quadro em anexo. Cássia Regina Zafone Furlan, Prefeita Municipal. O projeto de lei complementar 001/2020, de 13 de fevereiro de 2020, está em primeira discussão. Está em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem da aprovação queiram se levantar. O projeto de lei complementar 001/2020 foi aprovado em primeira votação por unanimidade. Agora colocamos o referido projeto em segunda discussão, em segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem queiram se levantar. O projeto de lei complementar de número 001/2020 foi aprovado por unanimidade. Dando o prosseguimento, solicito ao senhor secretário que promova a leitura das indicações apresentadas pelos nobres vereadores na data de hoje. Indicação 039 de 2020. Indico nos termos do regimento interno, a excelentíssima senhora Prefeita Municipal, que determina ao setor competente fazer a concessão pública do Parque Municipal Figueiral para a empresa privada, melhorando a conservação e infraestrutura, atraindo mais turistas para a cidade e gerando mais empregos e renda. Adenilton Ferreira da Silva, vereador proponente. Indicação 040 de 2020, indico nos termos do requerimento do regimento interno, a excelentíssima senhora Prefeita Municipal que, através do setor competente, faça a limpeza do terreno onde foi instalada a academia ao ar livre no Alto do Mirante 1. Brasilina Olegário Massoco, vereadora proponente. Indicação 041 de 2020, indico nos termos do regimento interno, a excelentíssima senhora Prefeita Municipal que verifique junto aos setores competentes a possibilidade de instalar uma creche para que possa atender crianças dos bairros Alto do Mirante 1 e 2 e Jardim dos Pioneiros. Brasilina Olegário Massoco, vereadora proponente. Indicação 042 de 2020, indico nos termos do regimento interno, a excelentíssima senhora Prefeita Municipal que verifique junto a setores competentes a possibilidade de construir uma quadra de esportes que atenda esportistas dos bairros Alto do Mirante 1, 2 e Jardim dos Pioneiros. Brasilina Olegário Massoco, vereadora proponente. Indicação 043 de 2020, indico nos termos do regimento interno, a excelentíssima senhora Prefeita Municipal que verifique junto ao setor de trânsito da municipalidade colocar placas que determinam a velocidade máxima para os veículos na via Juliano Ferraz Lima, mais conhecida como Marginal. Brasilina Olegário Massoco, vereadora proponente. Indicação 044 de 2020, indico nos termos do regimento interno, a excelentíssima senhora Prefeita Municipal que verifique junto ao setor competente apreender animais soltos nas ruas de Presidente Epitácio, principalmente cachorros e cavalos. Brasilina Olegário Massoco, vereadora proponente. Indicação 045 de 2020, indico nos termos do regimento interno, a excelentíssima senhora Prefeita Municipal que determina ao setor competente realizar operação tapa-buracos no bairro Vila Presidente Vargas. Evair Luiz Rodrigues da Silva, vereador proponente. Indicação 046 de 2020, indico nos termos do regimento interno, a excelentíssima senhora Prefeita Municipal que determina ao setor competente podar as árvores da praça infantil do bairro Jardim das Paineiras. Evair Luiz Rodrigues da Silva, vereador proponente. Indicação 047 de 2020, indico nos termos do regimento interno, a excelentíssima senhora Prefeita Municipal que determine ao setor competente proibir a eutanásia no CCZ, Centro de Controle de Zoonose de Presidente Epitácio. Adenilton Ferreira da Silva, vereador proponente. Indicações era só, senhor presidente. As mencionadas indicações serão enviadas aos respectivos destinatários. Não havendo mais matéria a ser tratada na sessão de hoje, não tendo vereador inscritos
na palavra livre, não foram inscritos previamente. Informo aos presentes e ao público de casa que a próxima sessão ordinária se dará dia 27, quinta-feira, em função das festividades pelo país, Carnaval, na próxima semana. Então a nossa sessão será no horário normal, às 19 horas, dia 27, quinta-feira. E eu convido a todos presentes e o povo de casa para acompanhar os trabalhos do nosso Legislativo, dia 27. Muito boa noite a todos, meu agradecimento a todos que nos acompanharam e fizeram presença, e eu declaro a sessão encerrada. Não dá trabalho não, deu trabalho.